Assista ao pastor Benny Hinn na Conferência de Fogo em Dallas, Texas, ao iniciar essa mensagem importante. Eu quero ver Deus usar vocês. Eu disse que oro para que Deus use vocês. Eu quero prepará-los para a unção vir sobre a sua vida. Bom, eu sei que já somos usados, todos ungidos, que Deus já usa muitos de vocês de maneiras maravilhosas, mas esse é um tempo para lugares altos. Este é o momento de liberar poder de Deus com força através da sua vida. Peguem suas Bíblias e abram comigo em 2 Timóteo, capítulo 1. Quantos aqui são jovens entre 15 até, digamos, 30 anos? Deixa eu ver suas mãos para cima. Fiquem de pé, por favor. Todos entre 15 e 30 anos. Uau, muitos de vocês. Podem se assentar. Estou falando com todos, mas quero que os jovens prestem atenção. Meu amigo Ryan Book e eu tivemos um jantar em Israel recentemente. E eu comecei a conversar com o moço que estava trabalhando com ele sobre o preço do ministério. Poucas pessoas percebem o preço que pagamos pelo ministério. E o preço que as pessoas que estão conosco têm que pagar. Se elas não souberem disso, elas te trairão um dia. Tomem cuidado. Conte-lhes o preço antes que elas chegarem. O ministério não é um jogo. Pois temos muitos acidentes no ministério. Se eu soubesse, ouçam, pois eu não estou apenas pregando. Tenho que passar isso a vocês. Se eu soubesse o preço que eu teria que pagar, eu nunca teria aceitado o chamado de Deus. Ouçam bem o que estou dizendo. É muito tarde para mim agora. É muito tarde porque já provei glória o bastante. Já provei bastante glória. Não se pode voltar atrás quando se está dentro disso. Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é digno. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, eu nunca os conheci. Por causa do fato deles terem quebrado a confiança. Então não comece no ministério achando que é só glória e coisas maravilhosas. Esqueça isso. O diabo apontará para você para te destruir. Se acha que é uma piada, acorde. Mas sem pagar o preço também não há poder em sua vida. O poder vem com preço. Eu darei a vocês um acordo real nesta noite. Primeiro de tudo, todos vocês são chamados, mas nem todos são escolhidos. A Bíblia é muito clara com o significado disso. Deus irá te chamar e observará a sua fidelidade. E só então te escolherá para o serviço. Muitos são chamados e poucos escolhidos, porque ao longo do caminho os que são chamados estragam tudo. São dispensados do serviço e desqualificados. Mas quando Ele te escolhe, Ele irá guardar a unção em você. Muitos têm vindo e ido do ministério. São chamados e usados, mas dispensados do serviço. Por deslealdade, desonestidade e tolice. Tolos, eram tolos em seu modo de vida. Tolos no modo de como lidaram com a unção. Acharam que era tudo uma brincadeira. Tem alguém ouvindo aqui? Bem, o que eu vou ensinar a vocês é o que eu aprendi quando eu era um jovem cristão. O que eu vou dar a vocês é o real, se quiserem. Vocês querem? Long Cunningham veio às catatumbas e ensinou uma morte total ao ego. Irmão, não ouvimos mais isso. Hoje ensinam como alimentar a carne e não como matá-la. Quando Long Cunningham veio e ensinou isso, eu tinha 19 anos. Eu ouvi aquela maravilhosa mensagem sobre o auto-sacrifício
e colocar tudo sobre a cruz. Morrer para os seus desejos, morrer para o seu querer, para a sua vontade. E eu triste, porque fui impactado e chorei sob a unção. Há um preço pelo chamado de Deus. Bem, todos vocês são chamados. Todos são chamados. Na verdade, em 2 Timóteo 1:9, leia isso. Diz que somos todos chamados. Por favor, adiante. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. E agora 2 Pedro 1:10. O que diz James? Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Todos são chamados, todos os cristãos são chamados. Mas aí você deve ater-se ao chamado e ser fiel a ele. A Bíblia claramente afirma que Deus te colocará em um teste. Na verdade, uma série de testes. Antes mesmo de você ser qualificado. A primeira coisa que você deve entender é Provérbios 23:26. Por favor, leia para mim, William. Este é o primeiro passo para o ministério. O primeiro passo para o ministério é Provérbios 23:26. Dá-me, filho meu, o teu coração. Pare. Dá-me o quê? O teu coração. Deus quer o seu coração, que ele seja dele. Você deve dá-lo, o seu coração. Você começa a servi-lo dando-lhe o seu coração. Isto significa você, suas emoções, o seu ser, os seus desejos, as suas vontades, tudo. Dê tudo a Ele. Seu coração, uma vez dado a Jesus, se torna sua propriedade, não é mais sua. Dá-me, filho meu, o teu coração. E o que mais diz? E os teus olhos observem os meus caminhos. Isto é, a primeira coisa é dar-lhe o teu coração e depois ouça-o. Preste bem atenção ao que a palavra dele diz. As pessoas não querem muito ouvir a Bíblia. Não querem ouvir a porção onde diz, por exemplo, quando Elias escolheu Eliseu, Eliseu foi obrigado a destruir os seus negócios para se qualificar. Ele era agricultor. Ele destruiu os instrumentos que ele usava para cultivar. Ninguém hoje quer deixar o seu trabalho por causa de Jesus. Querem ter o trabalho ao lado. Ele destruiu seus instrumentos de cultivo para provar a sua fidelidade ao chamado. Ele queimou todos os bois para dizer, estou cansado da minha vida antiga. E Elias ficou bravo com ele. Ele não quis nem se despedir de seus pais. E diz, o que eu vou fazer com você? Não há menção em 1 Reis 19 que Eliseu foi em casa dizer adeus. Um homem chega perto de Jesus e diz, eu te seguirei. O Senhor diz, raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas eu não tenho lugar onde reclinar a minha cabeça. Não tenho lugar para você, pois algumas pessoas são rejeitadas do chamado. Mas quando o filho do homem diz a um homem, siga-me, ele responde, deixe-me enterrar meu pai. O Senhor diz, vai, deixa os mortos que enterrem seus mortos, não preciso de ti. Deus não tolera certas coisas. Se rejeitamos o chamado, nunca seremos aceitos da segunda vez. Ele não faz brincadeiras com isso. O chamado de Deus é um assunto muito sério, muito sério. As pessoas entram em ministérios crendo que é só glória, e não é. O chamado de Deus é um assunto muito sério, muito sério. As pessoas entram em ministérios crendo que é só glória, e não é. Mas quando você encontra alguém que é um vaso escolhido em potencial, você o treina, começa a treiná-lo. Estou fazendo isso agora com um de nossos jovens. Estou treinando e preparando-o para o seu amanhã. Você derrama dentro dessas pessoas. Tive uma conversa com meu genro sobre isso.
os requisitos do ministério, o preço que Michael terá que pagar. Ele não tem escolha se quiser entrar. Não dá para mudar de ideia. Ou dizer, oh, eu não sabia que era tão difícil. Uma vez dentro, você fica preso. E Deus... O que dizer uma vez dito o sim para o chamado? E isso é antes de começar os testes. E então eles começam e eis que Deus fará com você. No instante em que você disser sim, Ele provará o seu coração. Na verdade, a Bíblia diz em Deuteronômio 8:2 que Deus prova o coração. Em Jeremias 17:10 diz que Deus sonda o coração. Em Provérbios 21:2, Deus pondera o coração. Jesus testou os discípulos antes mesmo de escolhê-los. Como? Posso dar um exemplo. Ele está andando no mar da Galileia e quer ver se eles o querem no barco ou não. Então ele faz parecer que ele está passando por eles até que eles clamaram. E ele está no caminho de Emaús e há uma separação dos caminhos. E ele os testa, querendo ir para um lado enquanto eles querem ir para outro. E espera até que eles vejam quão exigentes se tornaram para mantê-lo com eles. Deus quer ser forçado em uma posição. Ele ama uma luta com você. Ele quer que você o empurre, que você o impulsione. Ele não é facilmente convencido pela sua decisão. Você pode dizer sim ao Senhor e Ele se afastará de você para ver se você virá após Ele. A Bíblia tem uma afirmação maravilhosa sobre Ezequias. Em 2 Crônicas diz: Deus retirou-se dele para ver o que havia em seu coração. Deus se afastou de Ezequias para ver o que havia no coração dele. Deus afastará de você para ver se você irá após ele. Ou se vai dizer, ah, bem, eu não vou incomodar. Quando Deus chama, Ele testa. Ele analisará o seu coração frequentemente. Ele o sondará. Ele o observará. Te testará todos os dias. Te testará em momentos em que você nem estará procurando por isso. E Ele se afastará para ver o que você fará. Ele tirará sua presença de você para ver o que você fará. E enviará problemas para saber o que você fará com isso. Estes são os problemas que Ele te colocará. Escreva aí, eu vou salvar as suas vidas hoje. Querem mesmo isso, não é? O primeiro teste é o teste do tempo. Ele te colocará na estante. Ele fechará cada porta em sua cara. Mas vejam, você disse a Deus, eis-me aqui. Me use. Estou aqui. Aqui estou eu, Senhor. Jesus te chama e você diz, sim, Senhor, alegremente, e você chora no altar. Senhor, obrigado pela sua misericórdia, obrigado por me chamar. Eu te darei a minha vida e farei isso, eu farei aquilo e aquilo e aquilo. E quando você se der conta, Ele te coloca na estante e te ignora. Esse é o teste número 1. Por que Ele faz isso? Vamos lá. Muito simples. Ele está olhando para os seus motivos. Está analisando os seus motivos. Na hora em que você passa por esse teste do tempo, é a hora em que Deus começa a purificar os motivos dentro de você. Às vezes dizemos ao Senhor, estou aqui, mas os nossos corações não estão puros. Então Ele examinará os nossos corações, nos fechando em algum lugar, num canto, uma estante, se esquecendo de nós. Então você espera. Talvez você irá esperar um longo tempo.
Agora, se você se firmar nisso, descobrirá que a sua fé crescerá. Deus te ignora para construir e fazer crescer a sua fé. Abraão, eu não vou dar nem ler todas as passagens, só vou dar a vocês. Deus chamou Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. Quando ele teve Isaac, ele já tinha 100 anos. Foram 25 anos de espera. Nesse meio tempo, ele quase estragou tudo quando ele teve Ismael. Pois às vezes as pessoas não querem esperar. 25 anos é muito tempo. Deus lhe dá uma promessa e 25 anos depois ele a cumpre. Durante esses 25 anos, a fé de Abraão cresceu e a fé dele foi purificada. Tudo em Abraão começou a mudar e ele se tornou agradável a Deus. Assim, Deus te faz passar por um tempo, um período, em que você não será chamado. Não será reconhecido, você será ignorado. Então, eu sou chamado? Sim, mas a primeira coisa será um período de silêncio. Assim ele chamou Abraão, Gênesis 12, 4, com 75 anos de idade. Gênesis 16, de 1 ao 4, ele faz uma tolice e toma Agar por esposa e tem Ismael. Que acontece 10 anos depois, diz a palavra. 10 anos depois, você pode ler depois. Em Gênesis 16 diz, depois de ele ter vivido na terra 10 anos, então Agar aparece e se torna sua esposa. Agora ele tem 85 anos e depois ele com 100 anos quando Isaac aparece. No qual, e é surpreendente, ele quase se arrepende no meio do caminho, se lembram? Ele disse a Deus que Ismael me satisfaça. Não se preocupe com Isaac, estou bem com ele. Estou bem com Ismael, está bem. Isso em Gênesis 17, onde ele diz. Basicamente, ele diz a Deus, não se preocupe em me dar outro filho. Não, ele disse, sua semente será chamada em Isaac. O que significa que o Messias virá de Isaac, não de Ismael. Todos passam por isso. Eu passei. Todos querem se apressar no ministério. Você tem que entender que Deus te colocará num período de espera. E ao mesmo tempo, enquanto espera, outros testes vêm. Deus não espera pelo teste do tempo antes de começar outro teste. Ele pode começar este ao mesmo tempo. Eles começam todos juntos. Estão ouvindo? Assim, enquanto Abraão esperava por 25 anos, durante esse período Deus começou a testá-lo em outras áreas. Deus testará o seu conhecimento sobre as Escrituras. A palavra te testará. Por quê? Você enfrentará provações, tribulações e dificuldades em que você terá que confiar nas promessas. Coisas te atingirão com força e você não terá outro escape além da Bíblia. Isto é chamado o teste da palavra. Em outras palavras, de repente coisas desastrosas acontecem. De repente você é perseguido ou você é provado pela sua família. Ou negligenciado pelos seus pais, ou acusado falsamente. E o que tem que fazer nesse único refúgio? Deus verá onde eles irão quando esses problemas começarem. Eles se afastarão ou chegarão mais perto de mim? Foi isso que aconteceu comigo. Deus me chamou. Ele me chamou quando eu tinha 11 anos. Nada aconteceu até os 19. Então eu fui salvo e meus pais me rejeitaram. Meu próprio pai me mandou para um psiquiatra, pois ele achava que eu tinha perdido a razão.
Minha família me perseguiu e minha irmã Rose, vou dizer, foi o que aconteceu. Mas naqueles dolorosos 3 anos em que eu passei com a minha família, eu não tive para onde ir a não ser para a palavra. Eu tive que ver o que a Bíblia dizia sobre o meu estado. Minha situação, problemas e provações. Isso chama-se o teste da palavra. De repente você se adentra na palavra, pois não há outro lugar para isso. Você olha para as Escrituras, pois não há outro lugar para se olhar. Eu comecei a ler essa palavra quando eu fui salvo. Comecei a estudá-la. Deus é a minha testemunha. Tenho diários que posso mostrar a vocês que Michael viu. Eu escrevia o que Deus me ensinava quando eu tinha 19 anos. Eu ainda os tenho. Um material rico. Você não acha que essas pregações vêm porque eu li livros? Querido, Deus do céu, eu li a Bíblia muitas vezes. Eu passo por esses livros pelo menos 2 vezes por ano. Quando eu leio a Bíblia, é a coisa mais simples para mim agora. Porque eu li, reli e reli e reli. E eu não creio em pular certas partes, eu leio completamente. Quando eu termino, eu volto e começo tudo de novo. Para onde ir além da Bíblia? Eu comecei quando eu era um jovem rapaz. A igreja que foi construída em Orlando, 10.000 pessoas. Por que você acha que elas vêm? Porque eu canto aleluia? Eles vêm por causa da palavra. Deus te colocará em um período em que a palavra é o único lugar em que você recorrerá. Bem, a Bíblia me diz em Salmo 105, 17 ou 19. Por favor, leia para mim. Que José, quando estava sentado naquela prisão, a palavra de Deus o testou. Ou seja, ele teve que confiar nas promessas que Deus fez. Verso 17 de Salmo 105. Enviou adiante deles um varão, José. Foi vendido como escravo. Em outras palavras, ele teve provações, problemas. Continue. Feriram-lhe os pés com grilhões, puseram-no a ferro, até o tempo em que sua palavra se cumpriu. Sua palavra, a palavra de Deus, tinha que vir até ele. Ele teve que confiar nas promessas. Continue. A palavra do Senhor o provou. É isto, ou seja, a palavra de Deus se tornou sua única fonte. E ele teve que se apoiar apenas na Bíblia. Então Deus observa e diz, tudo bem, eles vão se apoiar na palavra, ou vão se apoiar em outras coisas. Bem, a Bíblia me diz, e eu tenho que falar uma coisa, não é fácil, mas vou dizer. Deus deu a Adão um ofício, mas a Eva a influência sobre o ofício. Então Deus diz a ele, não toque no fruto, e ela diz, coma-o. E ele obedece a ela ao invés de obedecer a Deus. Pois o que Deus deu à mulher é a arma mais poderosa em favor do reino ou contra o reino. Chama-se influência. Grandes pregadores têm esposas que os apoiam. Mas no momento em que perdem o apoio da esposa, eles desmoronam. O preço é pago por aquele que viaja e aquela que está em casa. Quando Billy Graham viajava, Ruth disse, pagarei o preço para educar as crianças, para te dar o apoio se você ficar fora por meses seguidos. Eu perguntei a Oral Roberts apenas alguns dias atrás, e eu disse, com que frequência você via a Evelyn? E ele disse, quando eu tinha as cruzadas, comecei às vezes por 3 semanas. E disse que Evelyn teve que educar as crianças. E ela vinha por 2 ou 3 dias e voltava. E ele disse, sem Evelyn eu não teria sobrevivido. Eu disse, bem, quero te perguntar uma coisa. Ela alguma vez reclamou? Ele disse, nunca. Alguma vez ela tornou sua vida difícil? Ele disse, nunca. Pois ela disse a ele antes de se casarem, pagarei o preço com você. Por isso que Oral Roberts é quem ele é. É o que ele é.
Você tem que entender que a sua posição como esposa é de apoiar. Companheira significa apoiar e usar da arma da influência para glorificar a Jesus. Para promover o Evangelho de Jesus Cristo. Para apoiar o ofício de seu marido. Deus te recompensará tremendamente por isso. Mas hoje temos homens que são chamados, mas as suas esposas não. Então digo a vocês jovens que não são casados. Antes de encontrar sua esposa, encontre o seu chamado. E então encontre a esposa que se encaixa com seu chamado. E não o contrário. Se encontrar a esposa e depois o chamado, a esposa pode não se ajustar ao chamado. Tenha certeza de descobrir o seu chamado e depois encontrar a mulher que se ajustará ao chamado. Eu acabei de salvar seu casamento. Salvei seu futuro. Não se apresse para o casamento por causa de emoções. Não se apresse para o casamento por causa da beleza. Não se apresse para o casamento porque ela é legal com você. Não se apresse para o casamento porque você quer se casar. Antes de um homem comprar um carro, ele checa o carro para ver se é o certo. Eles nunca se apressam comprando coisas caras. Eles se asseguram de que o carro vai funcionar e tal e tal. Mas com o casamento, eles simplesmente se apressam cegamente. E acabam em problemas. Com Deus e com a família. Por que há tantos divórcios hoje? Ninguém pensa no preço a pagar por se casar com aquela mulher. Ou o preço que ela tem que pagar para se casar com aquele homem. Por que você acha que tem tantos divórcios hoje? Ninguém pensa no preço a pagar por se casar com aquela mulher. Ou o preço que ela tem que pagar para se casar com ele. Em que tipo de casamento está entrando? Que chamado está na vida dele? Você deve entender que é uma decisão muito séria. Então eu aconselho aos jovens: não se casem até estarem absolutamente certos que vocês encontraram o seu chamado em Deus. E o povo diz amém. E quando você tiver passado pelo teste do tempo e pelo teste da palavra, vou te dar outro teste. Você será testado na sua habilidade de servir. Eu chamo de teste do servo. Deus te colocará em um lugar para ver se você está disposto a servir a outro homem. Todos queremos servir a Deus. Devemos servir a outro pastor. Outro ministério. Antes de podermos ser escolhidos por Deus. Deus observa como você trata os servos dele antes mesmo de ele te escolher. Eliseu serviu a Elias. Ele o serviu. Em 2 Reis 3:11 diz que ele se tornou seu servo e que ele era chamado servo de Elias. Eu não acho que ninguém hoje diz no ministério: eu sou um servo. Todos querem ser patrões e não servos. Ele foi chamado de servo de Elias. Você deve servir a um homem de Deus. E se o homem de Deus disser: eu preciso de você, e a sua mulher disser: eu não preciso, você escolhe o homem de Deus. Ah, mas eu não gosto disso, então você não pertence ao ministério. O chamado vem primeiro. Sei que é difícil. É difícil. É algo pesado. Mas é o chamado de Deus. Nunca questione o chamado de Deus. Ou se é chamado, ou é um jogo. Quantos de vocês acreditam com todo o coração que Deus quer realmente te usar? Levante as suas mãos bem alto. Estão dispostos a pagarem um preço, qualquer tipo de preço? O preço que diz o chamado vem primeiro? Não vou voltar atrás do chamado de Deus em minha vida. Não deixarei a minha família interferir.
Este é o tipo de chamado em que muito poucos se dispõem a entrar. A Bíblia diz que Eliseu serviu Elias, possivelmente por anos, não dias. Elisha served Elijah possibly for years, not days. E Elias dificultou a vida de Eliseu. Não apenas Deus, mas até Elias testou Eliseu, demitindo-o 3 vezes em um dia. Ele estava em Gilgal e disse, fique aqui. E Eliseu disse, não fico. Ele vai para Betel e disse, fique aqui. E Eliseu disse, não fico. Ele vai para Jericó e disse, fique aqui. Não ficarei. Se você for, eu irei contigo. Se você se dispor a servir a Deus, Deus testará suas habilidades de servo. Ele verá o quanto de servo você será para um homem de Deus. Todos queremos servir a Deus, você sabe. Quando eu contrato pessoas, eu digo a elas, vocês devem saber que existe o homem e o homem de Deus. É muito fácil servi-lo, o homem de Deus, com terno branco, porque tudo que você deve fazer é ficar ali parado a observá-lo, mas servir ao homem é uma história diferente, pois ele é um homem muito difícil. Eu disse, quero que saiba que sou um homem muito imprevisível. Sou exigente e complexo. Pois os homens de Deus são estranhos. Não se sabe quando estão felizes ou com raiva. Eles se levantam pela manhã, tudo está bem. E aí recebem um telefonema que bagunça o dia deles. Então eu disse, ouçam, vocês têm que saber a diferença entre o homem de Deus e o homem, então ficará seguro. Mas nunca se esqueça de que o homem ainda é o homem de Deus sem o terno branco. Se você passar dos limites e o desrespeitar no seu ofício, você está fora. É o ofício que importa. O ofício. Deus deu a este homem um ofício e você o respeita. E você tem que manter isso e lembrá-los todos os dias. Lembrá-los todos os dias, pois há pessoas que não aprendem rápido. Bem, outro teste. Estão prontos? O teste do deserto. Tudo isso acontece no mesmo período. Deus te colocará no período mais difícil da sua vida. O teste do deserto significa... ouçam. Quando Moisés foi para o deserto, Deus o despiu do Egito em seu ser. Por 40 anos ele esteve naquele deserto, para que o mundo que ele conhecia pudesse ser retirado dele. Em Êxodo 2, ele deixa o Egito. Atos 7, 29 e 30 diz que ele esteve no deserto por 40 anos. 40 anos depois, o Egito estava fora dele. Aí você diz, quanto tempo o teste pode durar? O tempo necessário para tirar o mundo de dentro de você. Deus tirará o mundo do seu sistema. Eu não tenho nenhum interesse nesse mundo, eu juro. Não aprecio nada nele. Temos que ser luz nesse mundo, sim, mas não tenho nenhuma associação com ele. Deus te passará pelo deserto para tirar o mundo de dentro de você. Para tirar o Egito de você. Para te despir das coisas que você gostava e que esse mundo te dava. Isso significa um período de dificuldade. Um período em que Deus purificará o seu ser. E nessas ocasiões você não tem nenhuma escolha a não ser buscar a Deus. Eu acredito que o teste do deserto é o que irá forçar a oração em sua vida. Realmente não sei por qual tipo de deserto você passará. Sei o que aconteceu comigo. Meu teste do deserto começou quando a minha família se afastou de mim. Pois, como disse a vocês, acontecem tudo no mesmo período. Deus te testará com o tempo, Deus te testará com a palavra, mas Ele te testará também com o deserto. E eu não tive ninguém com quem conversar além de Deus.
Deus Todo-Poderoso tirou até os meus amigos de mim. Eles e eu não tínhamos mais nada em comum. E eu comecei a me afastar. Vou dizer algo. Esse teste do deserto é o mais importante pelo qual você passará. Pois, durante esse período, é como se tudo à sua volta se fecha. Como se as pessoas se afastam de você. Você começa a perder seus amigos. Começa a perder as pessoas com quem você gosta de estar. Deus irá tirá-las. Eu juro, Ele irá tirá-las de você. Coisas com as quais você se sentia confortável. Você começa a ficar incomodado. E de repente, você está sozinho. E a oração é forçada na sua vida. Este é o teste mais importante pelo que você passará. A Bíblia nos diz em Provérbios 24, 27 que devemos nos preparar para sermos usados por Deus. Em Provérbios 24, 27, Sr. Brooke, por favor, você tem que se preparar, ficar pronto. Você se adapta ao ministério. Você se treina. E isso foi o que eu fiz quando era jovem. Se quiser que Deus te use, comece a se preparar agora. Não espere até que seja tarde demais. Eu comecei a me alimentar da palavra de Deus. Eu ouvi a Catherine Kuhlman toda noite no rádio. Em Wheeling, oeste da Virgínia, lá em Toronto. Nem dava para ouvir direito o sinal do rádio. Mas eu me assentava e anotava tudo o que ela dizia. Eu ainda tenho as anotações. Eu ouvia Lon Cunningham, Corrie ten Boom, Anne Baxter, Bob Morfield, Derek Prince. Graças a Deus havia professores maravilhosos da Bíblia. Assim você podia aprender bastante. Eu frequentava uma igreja grande, Maxwell Wright. Uau, ter o Maxwell Wright como pastor era algo tremendo. Bom, eu sei que hoje é difícil, pois não temos mais esses poderosos gigantes. Mas ainda vocês podem ter os livros deles. Podem ouvir as suas fitas. Eu ainda faço isso. E o ponto é que você deve se preparar para o ministério. É o que a Bíblia diz em Provérbios 24, 27. Por favor, Senhor, prepara os seus trabalhos afora e apronta bem o teu campo. E depois edifica a tua casa. Exatamente, você prepara e depois constrói. Não dá para construir um ministério se não se preparar para ele. Bem, vamos cuidar de algo mais que é extremamente importante. Deus Todo-Poderoso. Uma vez que Deus te chama, Ele permitirá que você passe por testes. Esses testes provarão se você é digno de ser escolhido. Bem simples. Eu passei por esses mesmos testes na minha vida. Posso te dizer a partir da palavra e a partir do que aconteceu comigo. O primeiro teste, quando Deus te chama, e se Ele realmente te chamar, como acabamos de ler, todos são chamados. Digam depois de mim, eu sou chamado, eu sou chamado. Repitam, eu sou chamado. Bom, ser chamado não significa que você irá terminar no ministério. Ser chamado pertence a todos. Deus irá te colocar em um processo antes mesmo de começar a te usar. E o processo começa com um teste que se chama tempo. 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 Deus te coloca na estante por um longo tempo. Abraão foi chamado quando ele tinha 75 anos. Mas Isaac veio quando ele tinha 100 anos. 25 anos é muito tempo para se esperar pela promessa. Bom, muitos de nós não precisarão esperar tudo isso. Mas há um período em que Deus te coloca na estante. E a razão para isso é produzir fé em sua vida. Pois o tempo gera fé à medida que você espera Deus te usar. Ainda acredita que Deus te chamou, a fé começa a borbulhar em sua alma. É claro, é difícil, será muito difícil. Não estou dizendo de modo algum que será fácil para você. Isso é algo que nós não entendemos. Você diz, por que Deus tem que se submeter a tudo isso? Para desenvolver a fé.
Por que Deus te coloca na estante? Para desenvolver a sua fé. Pois você se segura ao seu chamado. Bom, o chamado de Deus exige outro teste. Este outro teste, eu falei sobre este outro teste ontem, e não vou repeti-lo, vou só citá-lo. Este outro teste é quando a palavra de Deus se torna sua única fonte. Podemos chamá-lo de teste da palavra. A palavra de Deus começa a ser a única provisão, sua única provisão. E tudo isso acontece ao mesmo tempo. E você está esperando. Pode ser por 3, 5 ou 10 anos. 3, 5 ou 10. 20 anos de espera. Nunca sabemos. Você nunca saberá por quanto tempo terá que esperar. Até que seja o tempo em que Deus te dirá o quanto. Veja o que aconteceu comigo. É isso que eu posso tirar da Bíblia também, pois foi o que aconteceu com Abraão. Por que ele teve que esperar? Havia muita carne no caminho. Ouviram isso? A carne tinha que morrer e se submeter antes que Deus pudesse usá-lo. Deus não pode avançar para você se houver muito em seu caminho. Muito do seu eu no seu caminho. Abraão teve que se tornar Abraão. Ele teve que morrer para a carne. Enquanto ele era forte, Deus disse, não vou tocá-lo. Mas quando Abraão completou 100 anos e não podia gerar um filho, aí Deus disse, agora é minha vez. Então Deus teve que esperar até que a carne estivesse fora. Pois a carne não pode se gloriar na sua presença. Pois se Deus começar a te usar enquanto a sua carne ainda está forte, você dirá, eu fiz isso. Mas quando a carne está morta, Deus diz, a carne não se gloria, pois Deus recebe toda a glória. E o povo diz amém. Então é por isso que esperamos, eu tive que esperar. Enquanto você espera, Deus começa a lidar com você em coisas que são estimadas, mais estimadas para você. Foi o que ocorreu com Abraão. Ele queria ficar com Ismael, com aquele através do qual o Messias viria. E Deus disse, não, em Isaque a tua semente será chamada. Tua semente, significado o Messias. Pois ele veio e disse, deixe que Ismael seja escolhido. Por que se preocupar contra o filho? Deus disse, não, minha escolha é Isaque e não Ismael. Sempre queremos nos agarrar a Ismael quando Deus nos quer dar um Isaque. Você deve abrir mão de Ismael. Eu não gosto de dizer isso a você, é uma coisa difícil de se fazer. Andrew, vem aqui por um momento, vem aqui. Este jovem trabalha para Reinhard Bonk. Ontem à noite conversamos por um longo tempo. Pegue o microfone, Andrew. Reinhard Bonk me disse, você falaria com um dos meus jovens sobre o ministério? Então ele veio e eu fiz algumas perguntas a ele ontem à noite. Qual a sua idade? 25 anos. 25. O que eu te disse ontem sobre o preço que você deve pagar? Diga-lhes. O preço a pagar é que devo abrir mão de mim mesmo para assumir o chamado de Deus. Isso, para ajudar Bonk a ir em volta do mundo. Você não vem em casa desde quando? Desde o Natal passado, correto. Você é solteiro? Correto? Sim. Com que tipo de cronograma, se você se casasse, provavelmente destruiria seu casamento, certo? Sim, correto. Foi o que eu te disse. Bem, eles viajam há 41 dias seguidos. Eles estiveram de viagem por 41 dias. Nenhum casamento pode sobreviver a isso. É impossível, a menos que a sua esposa tenha um chamado igual ao seu. É isso que acontece hoje. O homem é chamado, mas a sua mulher não. E aí eles têm problemas. Eu disse a ele ontem, se você quer um casamento bem-sucedido, com esse tipo de cronograma que você mantém, eu disse, sua mulher deve ser chamada tanto quanto você e tão comprometida com o Bonk como você é, pois do contrário não vai funcionar. Bem, ele está fazendo do jeito certo. Ele encontrou seu chamado antes de encontrar sua esposa. O problema é que muitos se casam e depois encontram o chamado. Esqueça, irmão, não vai funcionar. Não encontra a esposa e depois se encaixa ao ministério. Encontre o chamado e tenha certeza de que ela se encaixe nele. É assim que funciona. E o povo diz, amém. Estou salvando sua vida, filho. Estou salvando sua vida. Então eu disse a ele, Adrian, com esse cronograma,
Ele está longe de casa, está com Reinhard Bonk todo santo dia. 7 dias por semana. Ele cuida do homem de Deus. E eu fui um pouco duro com ele ontem, mas ele lidou bem com isso. Mas o ponto é este: Deus irá te honrar. Você já deve ter passado por isso que estou falando, o teste do tempo. E você diz: oh meu Deus, por que eu estou aqui? O que eu devo fazer? Então a palavra de Deus começou a te testar. Não me diga que você não tem que se apoiar nas promessas de Deus, né? Absolutamente. E muitas vezes. E aqui, essa é a terceira coisa que irá acontecer com você. E eu já vou falar. Fique aqui, pois você é um grande exemplo do que eu estou ensinando. A palavra de Deus nos testará de modo tal que Ele nos permitirá experimentar o que José experimentou. Seremos traídos, acusados, esquecidos, ignorados. E possivelmente acabaremos em um poço horrível. Ele tinha seu poço e nós teremos o nosso. No instante em que isso acontecer com você, há apenas um lugar para ir, que é a palavra de Deus. Como que se chama? A palavra de Deus. Então, você tem que se apoiar na Bíblia. Sim, Senhor. Houve um momento, tenho certeza, que as coisas ficaram muito difíceis na Nigéria. Sim, com certeza. E você esteve, diga a eles sobre a viagem que você esteve 41 dias. Você esteve em quais países? Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Joanesburgo, Hong Kong, Singapura e Taiwan. Tudo isso em uma viagem, somente uma. Você não foi para casa? Não, Senhor. E dormiu em todo tipo de lugar, todo tipo. E a Nigéria a todo mês, a cada 10 dias, certo? Esteve em algum dos piores lugares do mundo com o homem de Deus, certo? Sim, Senhor. Que isso exige bastante de você, certo? Sim, Senhor. Isso é um pouco controlador, ele é um pouco controlador, assim como eu? Sim. Se você quer trabalhar com um homem de Deus, certifique-se de entender uma coisa sobre ele. Ele é imprevisível e te conduzirá. Melhor estar preparado para isso quando acontecer. Este homem tem experimentado isso. Mas a palavra de Deus é o teste pelo qual está passando, e você passará. Pois Deus olhará para você e dirá: imagina agora como eles lidarão com as provações. Ele vê como você lidou com seu tempo na estante quando foi ignorado. Enquanto sua fé crescia, sua carne morria. E então, estão prestando atenção? Muito bem, eu só queria ter certeza. Então ele observará como você se porta nas provações. Irmãos, ele teve as suas provações. Mas o ponto é que ele teve que se apoiar na palavra de Deus. Esta é a terceira coisa pela qual ele te colocará. Ele verá como você serve o homem de Deus antes de ele te usar. A qualquer dia você terá seu próprio ministério, certo? Sim, Senhor. Como você sabe disso? Eu sei 110%. Bem, você ainda não é o escolhido. Bom que é o escolhido. Você não. Você é chamado para servi-lo. Mas se permanecer fiel, Deus te escolherá um dia para seguir seus passos. Deus não escolheu Gerson. Ele escolheu Josué para ser o assistente de Moisés. E então levar o povo de Deus de Israel para a terra prometida. É maravilhoso. Às vezes os filhos realmente não conseguem. Estão ouvindo? Todos queremos que nossos filhos sigam os nossos passos. Não contem com isso. Por isso depende de eles, se eles serão fiéis como Josué. Assim, aqui está você, que não é o filho do Bonk. Sim. Não é do seu sangue e carne, mas você está com ele. Sim, Senhor. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bem, você não é escolhido ainda, hein? Lembre-se disso. Ele é o vaso escolhido, você não. Você é o vaso chamado. Mas ao longo do caminho, tome cuidado. Sabe o que eu disse a ele ontem à noite? Sei que isso é algo que você não quer dizer a um jovem. Eu disse: quanto tempo você tem estado com Bonk? Ele disse: 2 anos. E eu disse: se você o deixar agora, Deus te destruirá. Não disse isso a você ontem? Sim, Senhor. Isso está na Bíblia? Se você abandonar o homem de Deus depois de se comprometer com ele, Deus te destruirá. E você me pergunta: onde está isso na Bíblia? Eu mostro a você se você quiser.
Eu dei as escrituras. Disse, sabe uma coisa? Disse, Corá era um dos servos que Deus deu a Moisés. Ele era um primo de Moisés. Quando ele ficou contra Moisés, Deus o matou. E seu irmão Arão, que serviu a Moisés? Quando veio contra Moisés, Deus quis matá-lo. Se não fosse pela oração de Moisés, ele teria morrido. E sua irmã que disse, bem, eu não gosto da esposa com quem você se casou. E se opôs a ele. E o que aconteceu? Ela foi atingida de lepra. E Geazi, o servo de Eliseu, que traiu o seu mestre, o que aconteceu com ele? A lepra o atingiu. Deus não brinca com essas coisas. Você abandona um homem de Deus, Deus virá atrás de você. Deus fica com muita raiva, mais do que seus servos. Deus ficou mais irado do que Moisés. Contra Miriam e Arão. Precisou de Moisés salvar Arão e Miriam. Jesus disse algo surpreendente sobre Judas. Seria melhor que ele não tivesse nascido. Foi isso que ele disse, não foi? Você se pergunta, como Jesus pode ter dito isso? Quer dizer, Judas está no inferno assim como todos. Como pode ele ter o pior? Porque Jesus disse, teria sido melhor ele não ter nascido. Irmão, se você trair o Filho de Deus, você sofrerá muito mais do que todos. Isso é uma coisa séria. O ministério não é um jogo. Você passará por um teste de tempo, em que Deus destruirá sua carne e construirá sua fé. Passará pelo teste da palavra para ver a sua confiança. Confiará na palavra de Deus ou em sua própria força? Receberá as promessas ou irá ter aconselhamento? Pois quando as provações e os problemas chegam, a palavra é sua única fonte. Deus observará e dirá, vamos ver se eles confiarão na palavra de Deus. Mas tem algo mais. A terceira coisa em que Deus te colocará, ela acontece toda vez. Ele verá se você é um servo de coração ou se é tudo bobagem. Você fala realmente sério quando diz, estou aqui para servir? Ele te testará mesmo. Aqui para servir não significa, bem, deixe-me levar a sua pasta e seu terno e parecer bem atrás de você. Servir significa literalmente servir. E quando você serve, Adrian, deve-se abrir mão de muitas coisas. Muitas coisas. Tem que abrir mão de amigos, de tempo para si mesmo, tempo para os pais. Pois a Bíblia diz que quando os homens foram chamados, eles não tiveram chance de ir para cá se despedir. Sim, Senhor. Eu sei que é difícil, sinto muito, é a Bíblia. O Senhor chama um outro homem cujo pai tinha morrido. Aí você pensa, natural, por favor, deixe o homem enterrar seu pai. E Jesus disse, deixe que os mortos enterrem seus mortos, e você me siga. O chamado de Deus é mais importante do que o funeral do seu pai. Eu preguei na mesma noite em que enterrei meu pai. Enterramos meu pai em setembro de 1982 e eu estava pregando para Bill Swad. Naquela noite em Columbus, Ohio. Enterrei meu pai de manhã em Toronto e estava pregando naquela noite para Bill Swad. E Bill me disse, como você consegue fazer isso? Eu falei, como posso? O chamado de Deus é a minha vida. Não importa se meu pai está morto. E ele começou a chorar e disse, eu nunca te vi pregar assim. E eu respondi, Bill, por favor, pare com isso. Eu estou aqui para pregar porque Deus me chamou. Meu pai está no céu, graças a Deus. Ele iria querer me ver pregando e não chorando. E o homem veio e disse, deixe-me enterrar meu pai. E o Senhor fica com raiva dele. Quando Eliseu disse para Elias, deixe-me despedir da minha família, o que você vai fazer com isso? Respondeu ele. Em outras palavras, não me incomode com isso. Pois vejam bem que o chamado de Deus significa abandonar a todos. Tudo deve ser colocado para trás. Eu te disse 3 coisas sobre uma esposa ontem, se lembra? Sobre conseguir uma esposa, sim, 3 coisas. Diz 3 coisas para você encontrar se quiser se casar com uma mulher certa. Quais são elas? A primeira é um terreno bom. Terreno bom, boa experiência, você acertou. Escrevam isso, meninos. Vou ajudar alguns de vocês aqui, jovens.
O tipo de esposa que entende o chamado de Deus deve vir de um bom terreno. Isso quer dizer, uma família temente a Deus. Nunca se case com uma garota que vem de uma família desorganizada. Você terá um futuro bagunçado com ela. Certifique-se de que ela vem de um berço, o que significa uma educação de temor a Deus. Número 1. Número 2. O que era? Uma mãe temente a Deus. Uma mãe temente a Deus é a chave. Segundo ponto, pois ela se tornará como a sua mãe. Isto é fato de vida, meu irmão. Se você não gosta da mãe dela, não toque na garota, pois ela será assim como a sua mãe ao longo do percurso. Como assim, Deus te ajude? Eu estou te dando um ótimo material. Do que está falando? Ele está orando por mim, oh Deus, eu não preciso de ajuda, Sr. Bronk. As pessoas querem, vocês querem ou não querem? Certifique-se de que ela vem de um terreno religioso, ou seja, uma herança de temor a Deus. Se assegure de que ela tem uma mãe. Número 3. Analise a herança de ambos os lados. Certifique-se de que a herança de ambos os lados da família, o pai e a mãe, e os avós, seja rica no Senhor. Você tem esses 3, na maioria das vezes você vencerá. Veja bem que nenhuma mulher realmente cristã se rebelará contra o marido que ama de fato. A palavra de Deus diz: ame a sua esposa como Cristo ama a sua esposa. Pois se você amar a sua esposa, assim ela se submeterá a você com prazer. A submissão não quer dizer me governe, sou sua escrava. Vou limpar seus pés com meus cabelos. Não quer dizer isso. Submissão significa, vou me submeter à sua autoridade para me proteger. É para proteção. Quando uma mulher diz para seu marido, me submeto à sua autoridade, ela faz isso porque ele a adora. Ela se submete porque ele a ama. E faz isso para que ele a proteja e não a destrua. Quantos homens entenderam? Quantos entenderam? Levante as mãos. Quantos de vocês, senhoras, gostariam de se submeter a um homem que te adora? Ou que te protege dia e noite e cuida de você 24 horas por dia? E nenhuma vez do dia diga algo ruim para você. Se submeterão com prazer. Pois farão isso não para te governar, mas para que você a proteja. Você se torna o amor dele, da namorada, a melhor amiga que ele tem no mundo. É assim que funciona, sou confidente. Exatamente. É isso que a Bíblia ensina. Mas algumas vezes não se vê isso. Estou falando com esse jovem sobre o chamado de Deus e disse: certifique-se de que sua esposa vem de um lar religioso, de uma mãe dedicada a Deus e de uma herança religiosa. Assim não terá problema nenhum. Mas ao mesmo tempo eu disse: se assegure de que ela seja tão chamada quanto você para servir ao Bonk, pois do contrário terá problemas. Bem, o teste do servo é: você está passando por ele agora. Deus irá testar seu limite em servir um homem de Deus. Os homens de Deus são imprevisíveis. Número 1. Número 2. Escreva isso se for trabalhar com um pregador. Você deverá saber disso. Número 2. Os homens de Deus às vezes se afastarão de você. Se afastarão por causa da pressão em suas vidas. Se afastarão porque Deus quer que eles façam assim. Elias se afastou de seu servo. Ele o deixou em Berseba para descer a Horebe. E então você deverá ser um apoio. Seu dever é apoiar o homem de Deus. Seja o que for que ele esteja enfrentando, você tem que apoiá-lo. É isso que o servo... Sente aqui. Isso é o que o teste de servo significa. Deus te colocará em um lugar para ver como você servirá. Ele é capaz de servir ao homem quando este não está presente para servir? Eu digo aos meus jovens que há o homem de Deus e o homem. É muito fácil servir ao homem de Deus, pois ele é que está na plataforma cantando aleluia, vestido de terno branco. É incrível. Mas o homem que não está de terno branco, nem está na plataforma, que faz caminhadas na praia, como você anda com o Bonk, pois ele mora na Califórnia, na Flórida, este homem pode ser muito difícil às vezes.
Quando estamos na multidão, tudo vai bem, mas sozinhos temos problemas. Pois a coisa mais difícil para o homem de Deus é quando ele não está com seu povo, com sua família. Ele está sozinho. E há problemas e lutas em seu coração e em sua mente. Acordei um dia recentemente, orei e passei um momento maravilhoso, cantando em espírito, amando o Senhor. E o telefone tocou, e quando o telefone tocou, recebi notícias que quase destruíram tudo o que tinha acontecido naquela manhã em oração. E graças a Deus que a oração pode te guardar. Mas quando essas coisas te atingem do nada, é muito difícil não lidar com elas. Estava em Chipre, pronto para uma cruzada, quando receberam a notícia de que estava sendo investigado pelo Senado americano. Agora me digam, a oração pode ajudar? Claro! Mas precisava naquela hora que alguém me dissesse, eu creio que Deus está com você. Você precisa de apoio quando ouve que o Senado está te investigando. E você se pergunta se vai sobreviver a isso. Essas coisas te acertam do nada, então o que fazer? Não apenas você, é importante que você conheça Jesus, mas é também importante você ter pessoas como Caleb e Josué, que seguram na sua mão na batalha. Quantos entendem? Levantem suas mãos. Moisés conhecia Deus, mas ele precisou de Caleb e Josué. Jesus, por sua vez, precisou de Pedro, Tiago e João. Até mesmo o Filho de Deus teve que passar por isso. Então ele pode passar por isso. Ele pode passar por um Getsemane. Ele pode passar por uma batalha com Amaleque. Pode passar por alguma batalha que ele nem vai te dizer, pois não pode. E nesses momentos, o importante para este ir além do limite para servir ao homem de Deus. Quero dizer, servir a aquele homem. A ele, durante as batalhas, se torna bastante frágil, ele se torna bastante sensível, imprevisível. Pode ser facilmente prejudicado por sua força. A sua força é a sua fraqueza. Nestes momentos, é importante para o servo ir além do limite para servir ao homem de Deus. Quero dizer, servir a aquele homem. Pois ele, durante as batalhas, se torna bastante frágil, sensível, imprevisível. Pode ser facilmente prejudicado, pois a sua força é a sua fraqueza, e a sua fraqueza é a sua força, sob a unção. Vocês perderam o que eu disse? Devo repetir? O que te faz te render a Deus é a sua sensibilidade a Ele. Permite que a unção venha sobre você. E esta mesma sensibilidade é a sua suscetibilidade fora da unção. Ouviram isso? Ou seja, sua fraqueza. Pois essa mesma sensibilidade que traz a unção sobre você pode literalmente te destruir longe da unção. Porque de repente você está aberto a outras coisas além da unção. Pois Deus usa a mesma pessoa, a mesma personalidade. Assim, sua sensibilidade é sua vantagem sob a unção e sua suscetibilidade ou desvantagem fora desta. E é aí que você deve proteger o homem de Deus dessa suscetibilidade. Eu acabei de dar a você algo importante. Não perca, não perca. Pois esta suscetibilidade o torna muito vulnerável. Pois essa sensibilidade te torna muito vulnerável. Ele pode ser atacado muito facilmente. Ela pode se virar contra ele. O apóstolo Paulo disse algo maravilhoso, Adrian. E foi um dos clamores mais dolorosos da Bíblia. Todos os homens me abandonaram. Ele disse. Isso parte do coração se você ver isso. Pois ele estava na prisão, sem apoio. E então, ele diz isso. Em Filipenses, ele disse, porque nenhum outro, como Timóteo, tem de igual sentimento. A expressão de igual sentimento significa de igual alma. Em outras palavras, eu e ele temos a mesma alma. Timóteo era sua única força em tempos de dificuldade. Você é um Timóteo para bom? Às vezes as pessoas se afastam de você quando você passa por um problema. Este é o momento em que eles precisam ter alguém presente. Então Deus te colocará no teste de servo e testará o seu limite. O homem de Deus irá sugar cada gota das suas forças para continuar forte nessas ocasiões. Eu estava em um carro em Chipre e falava ao celular.
quando ouvi que estava sob investigação do Senado americano. No dia seguinte, eu tinha um culto de milagres. Pensei, meu Deus, como vou ministrar amanhã com essa notícia? Graças a Deus, meu irmão Henry estava lá. Sabe o que o Henry fez? Ele segurou a minha mão desse jeito e disse, Benny, eu estou com você. Fala de força. Tudo que você precisa é alguém dizer, estou aqui. É uma força instantânea. Então ele olhou para mim e disse, amanhã será um culto glorioso. Não deixe essas coisas te incomodarem. Você tem que ouvir isso de alguém. Se o Henry não estivesse lá, se o meu próprio irmão não pegasse a minha mão e dissesse, calma, não vamos falhar nessa. Irmão, isso te dá energia, te dá força. Deus testará isso em você. É isso que um servo deve fazer. Estão ouvindo? Amém. Deus testará suas habilidades de servidão, pois muitos não querem servir. Bem, número 4. Eu disse a vocês ontem à noite. Deserto. Vocês passarão pelo deserto. O que é o deserto? O deserto é o lugar de tentação. Você será tentado. Deus te testará até o limite com a tentação. Tentações desenvolvem nossa sensibilidade com o Espírito de Deus. O quê? Vou repetir. Quando você é tentado, vou usar o Adrian, mas não vou te envergonhar. Deus permitirá que você seja tentado em áreas nas quais você não foi tentado antes. Pois quando se é chamado desse modo, o diabo vai mirar em você. As tentações virão até você, pois você é solteiro. Está com o homem de Deus o tempo todo. Você vê as falhas dele como a maioria das pessoas não vê. Você vê seus altos e baixos, suas provações. Tentações poderão vir até você que já vieram antes. Deus verá o que você fará com isso. Tentações virão até você do tipo, ele certamente precisa de mim, não é? Sou mais importante para ele do que sua família. Poderia escrever um livro sobre isso e ganhar dinheiro. Esses pensamentos podem passar pela sua cabeça. Você diz nunca. Não, você é carne. O diabo atirará coisas dessas em você. Deus observará como você vai lidar com tudo isso. Bom, um verdadeiro homem chamado dirá, sai de mim, para trás de mim, diabo. Um verdadeiro homem de Deus rejeitará esses pensamentos e tentações. As pessoas virão em busca de informações com você, pois você é o mais próximo dele. É isso que Deus testará. Mas quando você se submete ao Senhor, imediatamente você se torna. Tenho que dizer isso. Você desenvolve um radar para o Espírito Santo. Pois à medida que essas coisas morrem em você, pois você disse não, quando essas coisas morrem em você, um radar maravilhoso do Espírito Santo vem para o seu ser e você começa a aprender os caminhos do Espírito. Deus nos coloca no deserto para nos ensinar os caminhos do Espírito. E quando isso acontece, e você que irá passar por um tempo, é você que irá passar por um tempo. Muitas pessoas falham nessa área. Podem passar no teste do tempo, no teste da palavra, no teste da servidão, mas quando chega a este teste, o teste do deserto, elas estragam tudo. Pois é forte demais. É isso, e isso Deus testará na sua vida. Estou mostrando os passos para o lugar em que Deus te escolherá para o seu próprio ministério. Número 5. Deus então te permitirá passar por outro lugar, do qual não falei na noite passada. Talvez você esteja agora por 3, 4, 5, talvez 10 anos, já está no período de chamado, servindo ao homem de Deus e coisas do tipo.
E começará a questionar: quando vai chegar o meu tempo? Tenho servido a este homem pelo menos os últimos 10 anos da minha vida. Tenho sido fiel, tenho estado firme, inabalável, estive lá por ele. Tenho aberto mão da minha família, do meu tempo com os meus filhos, aberto mão dos dias de ação de graças, natais, blá blá blá, blá 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 blá. E de repente, vem os pensamentos: eu tenho aberto mão de tanto por esse homem, e o que eu ganho em troca? Este período é chamado de paciência. Você deve provar que é um homem paciente. Prove isso a Deus. Você tem que esperar até que seu momento chegue. Este não é o seu tempo, é o tempo dele. Enquanto ele estiver ministrando, não é a sua vez. Eis-me aqui. Use-me. Aqui estou eu. Jesus te chama e você diz: sim, Senhor. Alegremente você chora no altar. Senhor, obrigado pela sua misericórdia, obrigado por me chamar. E eu te daria a minha vida, eu farei isso, eu farei aquilo, eu farei aquilo. E quando você se der conta, ele te coloca na estante e te ignora. Este é o teste número 1. Por que ele faz isso? Vamos lá. Muito simples. Ele está olhando para os seus motivos. Está analisando os seus motivos. Na hora em que você passa por esse teste do tempo, é a hora em que Deus começa a purificar os motivos dentro de você. Você enfrentará provações, tribulações e dificuldades em que você terá que confiar nas promessas. Coisas te atingirão com força e você não terá outro escape além da Bíblia. Isso é chamado de teste da palavra. Em outras palavras, de repente, coisas desastrosas acontecem. E de repente você é perseguido ou você é provado pela sua família. Ou negligenciado pelos seus pais ou acusado falsamente. E o que se tem que fazer nesse único refúgio? Deus verá aonde eles irão quando esses problemas começarem. Eles se afastarão ou chegarão mais perto de mim? Deus te colocará em um período em que a palavra é o único lugar em que você poderá recorrer. Você será testado na sua habilidade de servir. Eu chamo isso de teste do servo. Deus te colocará em um lugar para ver se você está disposto a servir a um outro homem. Você está disposto a servir a um outro homem? Todos queremos servir a Deus. Devemos servir a outro pastor. Outro ministério. Antes de podermos sermos escolhidos por Deus. Deus observa como você trata os servos deles antes dele mesmo colocar e te escolher. Você diz: quanto tempo o teste pode durar? O tempo necessário para tirar o mundo de dentro de você. Deus tirará o mundo do seu sistema. Eu não tenho nenhum interesse nesse mundo, juro. Eu não aprecio nada nele. Temos que ser luz nesse mundo, sim, mas eu não devemos ter nenhuma associação com ele. Deus te passará pelo deserto para tirar o mundo de dentro de você. Este é o teste do deserto. Para tirar o Egito de você. Para te despir das coisas que você gostava e que esse mundo te dava. Isso significa um período de dificuldade. Um período em que Deus purificará o seu ser. E nessas ocasiões você não terá nenhuma escolha a não ser buscar a Deus. Acredito que o teste do deserto é o teste que irá forçar a oração em sua vida. Este é o teste mais importante pelo qual você passará. Já está no período em que você está servindo ao homem de Deus e coisas do tipo passaram pela sua cabeça. E você começará a questionar: quando vai chegar o meu tempo? Tenho servido a este homem pelos últimos 10 anos da minha vida. Tenho sido fiel, tenho estado firme, inabalável. Estive lá por ele.
Tenho aberto mão da minha família, do meu tempo com os meus filhos. Aberto mão de dias de ação de graça, natais, blá blá blá, blá blá blá. E de repente, o que os atinge é: eu tenho aberto mão de tanto por este homem, e o que eu ganho em troca? Este é o período chamado de paciência. Você deve provar que é um homem paciente. Prove isso a Deus. Você tem que esperar até que seu momento chegue. Este não é o seu tempo, é o tempo dele. Enquanto ele estiver ministrando, ainda não é a sua vez. Você vai deixá-lo enquanto ele estiver ministrando. O abrangente ensinamento do pastor Benny Hinn, Preparação para o Ministério, está disponível para você em 2 CDs, que incluem material não mostrado no programa. Este é o seu dia. Mais tarde no programa ele dirá como você pode receber as suas cópias. Mas agora vamos continuar junto ao público de Dallas Convention Center, no momento em que o pastor Benny Hinn conclui seus ensinamentos. Número 6 é o período mais memorável. Eu chamarei de tempo de frustração. Você ficará tão frustrado com sua vida. Você parará e olhará para esse homem na plataforma servindo a Deus, verá unção sobre ele. Você deu 10, 15 anos, passou pelo teste do tempo, pelo teste da palavra, passou pelo teste do servo. Simplesmente você fez um grande trabalho e tal, mas agora você começa a ter dores em seu corpo. Sua mente fica cansada. E quanto mais velho o homem de Deus se torna, mais difícil ele tornará para você. Ele se tornará para você. É simplesmente assim. Você passará por frustração e Deus observará como você lidar com isso. O apóstolo Paulo passou por essa frustração em 2 Coríntios 11. Todos nós passamos por isso. E nos dá a resposta em 2 Coríntios 4, onde ele diz: não olhem para o natural, olhem para as coisas do alto. Número 7. Haverá momentos antes mesmo de Deus te escolher. Haverá momentos em que você ficará desanimado ao ponto de querer morrer. Desânimo é uma parte do período antes de Deus te escolher, antes de Deus escolher um homem. Chegará a um lugar em que ficará tão desanimado como Elias, e você dirá: é melhor eu desistir agora, não quero mais continuar. Não consigo lidar com isso. Não consigo lidar com o tempo, com as viagens, com o cansaço, com o meu corpo. Com o cansaço em meu corpo. Eu não consigo lidar com um homem imprevisível, que eu não entendo. Em um dia ele está assim, outro dia ele está diferente. Não consigo lidar com isso, desistir daquilo, blá 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 blá. Você chega a um lugar em que você fica tão desencorajado, mas é apenas parte do processo. Se eu estou te desanimando do ministério, é porque você não é chamado. Mas se você for chamado, você ficará firme. E o povo diz: amém. Então, por que Deus permite o desânimo? Para te ajudar a se focar novamente no chamado. Este é o motivo. Você se foca novamente no chamado quando você está desanimado. A frustração vem e você terá que reavaliar as suas prioridades. O desânimo vem e você é forçado a se focar no chamado de Deus. Ouviram isso? Número 8. Você está quase lá. Você está quase sendo escolhido nesse momento. Número 8. O diabo nunca tira férias. Antes de Deus te escolher, o diabo irá te atacar. Portanto, você passará por um período chamado guerra. O teste da guerra. É aqui que Deus testa suas habilidades de luta. Pois se você não consegue vencer antes de ser escolhido, você perderá depois. Você tem que vencer a guerra antes de servir a Deus. Antes de estar em seu próprio ministério.
Por que a guerra? Você desenvolve suas armas espirituais durante esse período. Você começa a desenvolver as suas armas espirituais, dons, ministérios. Você começa a desenvolver as suas habilidades de guerra. Eu passei por isso bem antes de Deus ungir a minha vida. Posso te levar ao lugar. Eu passei por esses 10 testes em 3 anos. 3 anos foi o tempo que levou. Antes de Deus dizer, tudo bem, é a hora, vamos. Eu oro, eu servia a um homem chamado Jim Pointer. E eu cuidava daquele homem e ele me dizia, Benny, por que você está fazendo isso? E eu dizia, porque Deus está me observando. Eu quero ter a certeza de provar a mim mesmo que sou fiel ao Senhor. Ele era um pregador metodista livre que me levava aonde fosse. Eu ia aonde quer que ele fosse e carregava aquele acordeão que era mais pesado do que eu. Mas eu servia a ele, então ele teve um derrame. E eu até mesmo fiquei com ele. E ele morreu e foi ficar com o Senhor mais tarde. E ele se tornou um pai para mim em espírito. E eu servi aquele homem. Eu vou dizer algo, estou aqui diante de Deus que eu sirvo. Se Jim ainda estivesse vivo, eu ainda o serviria. Mesmo que eu esteja no meu próprio ministério, eu ainda o serviria. Pois eu não creio que devemos parar de servir. De modo algum, nunca. E então a guerra virá para você para desenvolver as suas armas de guerra. E há somente uma saída na guerra, andar no Espírito. Andar no Espírito destrói qualquer inimigo. Número 9. Espero que esteja aprendendo algo. Número 9. Bem antes de Deus te usar, esse é o último teste, é o teste da sua visão. Deus testará a sua visão. Ele voltará para a visão. Ele voltará para a visão da sua vida. Em Neemias 1, não vou ler, pois estamos quase sem tempo. Em Neemias 1, do 1 ao 11, em Neemias 2, de 1 ao 6, vemos a visão de Neemias sendo testada. A visão dele era de reconstruir os muros. A visão dele era reconstruir o templo. A visão dele foi testada, Michael, até o limite. Os inimigos se levantaram, tentaram impedi-lo de reconstruir. Então ele construía com uma mão e lutava com a outra. Sua visão se tornava desfocada por causa das namoradas, ou amigos, ou pessoas que vêm em seu caminho. Tentam roubar o que Deus quer fazer com você. E você deve ficar com a sua visão. E a sua visão será testada. E quando você conseguir provar para Deus que você ainda permanece com essa visão, você está quase lá. Sua visão será testada. Em Abacuque 2, do 1 ao 3, fala sobre visão e o que você deve fazer com ela. Na verdade, posso ler para vocês rapidamente? Eu disse, posso ler para vocês rapidamente? Vamos lá, Abacuque. Por favor, Sr. Brook, abra Abacuque 2, do 1 ao 3. Eu vou dizer a essas pessoas agora o que elas têm que fazer com a sua visão. Ok? Abacuque 2, do 1 ao 3. Sobre a minha torre de vigia me colocarei. E sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que me dirá. E o que eu responderei no tocante à minha queixa. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Bem, a primeira coisa que você faz quando a sua visão é testada, escreva-a. Para isso é que o Senhor me chamou a fazer. Pois Deus tem mirado a sua vida para um ministério somente seu. Esta é a visão para a sua vida. No meio tempo, você foi chamado a servir a outro homem. Você está andando nessa estrada e a última coisa que Deus fará antes do seu ministério nascer é testar a sua visão. Você a escreve. Número 2. E a torna bem legível sobre as tábuas. Tornar legível significa você ensaiar sozinho, para se assegurar que entendeu a visão para a sua vida. Ela não está enevoada, ela está legível, está simples, você a mira. Número 3, para que possa a ler. Bom, a terceira coisa a fazer para ver a visão se realizar é ir atrás dela.
Mas estas são as coisas que você faz quando você coloca novamente o foco na sua visão. A sua visão será atacada, testada. É a última coisa que acontecerá antes de Deus te escolher. No instante que você coloca o foco novamente nessa visão, escreva, torna legível e vá em busca dela. Agora vem o último teste em que você será testado. Teste 10. E é assim que eu chamo este teste. Deus testará a sua habilidade em promover você. Em outras palavras, Ele verá se esse homem consegue lidar com a exaltação. Ele consegue lidar com a promoção? Ele consegue lidar com isso quando sobe na plataforma e as pessoas começam a aplaudir? Pois o homem de Deus, como Bonk, pode ter seu ministério um dia. Este é o teste da promoção. Está dizendo, você provou a si mesmo que é fiel a mim e tal e tal. Venha pregar a mensagem. De repente, Deus observa e vejamos como Ele vai lidar com isso. Ele ficará orgulhoso? Arrogante? Ele pensará consigo mesmo, já posso substituir o Bonk? Posso tirá-lo do caminho? Deus verá isso em você. Ele testará o seu coração. Lembra do que eu disse ontem à noite? Deus testa os corações. Provérbios 23, 26. Deus diz, dá-lhe o coração. Ele o testará, ele o ponderará, ele sondará o seu coração. Jeremias 17 nos diz, Deus sonda o coração. Bem, quanto tempo para a promoção chega? Deus verá como você lidará com isso. Meu momento de promoção veio e eu nunca o esquecerei enquanto eu viver. Eu estava em Toronto, no Canadá, em uma pequena igreja metodista fora de Toronto. E um amigo que é missionário em Honduras me pediu para ir com ele. E ele ia pregar em uma manhã. Foi a primeira vez em que eu fiquei atrás de um púlpito. E eu não estava no ministério ainda. Eu não estava em nenhum ministério de cura ainda. Eu não tinha nenhum ministério. Ainda estava servindo a Jim Pointer. E este querido missionário disse, Benny, vem aqui em cima e fale. Primeiramente, eu gaguejava, então de qualquer modo não ia conseguir falar. O que foi uma bênção maravilhosa naquele momento. Eu fiquei lá e incrivelmente consegui fazer uma pequena oração e me sentei. E ele disse, mas eu queria que você ministrasse. E o que eu falei para ele? Eu disse, este ainda não é o meu tempo. Este é o seu culto e eu respeito o seu ofício. Não posso tomar de você o que não me pertence. Acredito que Deus olhou e disse, bom garoto. Pois, se eu aparecesse e o tirasse e começasse a pregar, achando que fosse o meu culto, acho que eu seria cancelado para fora do caminho. Tome cuidado como você se lida com o último momento. Este teste, vou dizer algo que pode não ser muito bem entendido, mas eu direi. Deus é muito sensível com isso. Não desonre o servo dele. Não desonre o servo dele, tomando dele a capa antes que ele mesmo a dê a você. Lembre-se da capa de Elias caiu da carruagem. Eliseu não disse, me dá a capa antes que você vá. Ele teria perdido seu ofício. Ouviram o que eu acabei de falar? Elias estava no caminho do céu e Eliseu disse, dá-me uma porção dobrada. E algumas pessoas dizem, espera, Elias, não vai embora antes de eu pegar a sua capa, por favor. Se Eliseu tivesse pedido a Elias a capa que estava em seu corpo, ele teria sido dispensado do chamado. Mas quando a carruagem estava lá no alto, a capa lhe foi dada por si mesma. Deus te dará a capa e você não precisará tirá-la do ombro de ninguém. Não irá precisar tirar do ombro do homem. Ouviram isso? Este é o chamado de teste de promoção. Ele te promoverá, ele te dará no momento certo. Bonk é um homem gracioso e ele dirá, eu adoraria te abençoar. Não. Não puxe a capa dos seus ombros. Ele ainda é dele. Vamos todos ficar de pé, por favor. Este foi o meu ensinamento.